Problemas existem, inevitavelmente, mas não deixe eles roubarem a sua paz. Não deixe os problemas infernizarem a sua vida e se tornarem uma bola de neve incontrolável, que não podem mais ser retirada e que vai agregando sempre mais confusões, atropelando a sua vida. Eu sei que não é fácil viver em sociedade hoje. Vivemos em uma era complicada, contraditória, de inúmeras confusões. A vida é difícil no mercado de trabalho, na vida familiar, nas relações, nos relacionamentos. Mas é preciso encontrar, em meio a isso tudo, um lugar dentro de si onde se possa estar presente. Presente em espírito, em si mesmo. Porque onde o espírito não está presente dentro do ser humano, onde ele não é uma criatura espiritual atuante na vida, o indivíduo se prende a problemas, fica pensando desnecessariamente sobre coisas que talvez nem venham a acontecer. E ao pensar sobre coisas que nem venham a acontecer, o ser humano perde a sua paz, ele cai num tiroteio de pensamentos contraditórios. O ser humano fica no meio do tiroteio. A sua mente o cerca de tal forma que não consegue mais sair deste horizonte fechado, desta muralha mental que encapsula o ser humano. E nessa escuridão mental, a troca de tiros dos pensamentos contraditórios cria uma situação emocional caótica. Porque essa mente exagerada, ela age sobre o sistema nervoso, disso surgem emoções contraditórias e conturbadas, e isso torna ainda mais caótico o sistema operacional da mente que cai num descontrole. Então, a maior parte dos seres humanos vive num descontrole mental, que gera um descontrole emocional. E esse descontrole emocional age de novo sobre a mente. Esses dois aspectos ficam se retroalimentando. Uma mente que corrompe o emocional e o emocional corrompido acelera ainda mais a mente, porque nesse mal-estar, o ser humano ele busca por uma saída, mas fica apenas na mente, buscando a solução para os problemas, onde não poderá encontrá-la. E daí a bola de neve dos problemas torna-se cada vez maior e o ser humano não consegue estar em paz, porque a paz ela não vem da mente, ela não surge da mente, não é a mente que traz a paz para o ser humano, mas o espírito. É por isso que falamos paz de espírito e não paz mental, paz da mente, porque a mente ela não tem paz em si, ela somente pode estar estabilizada e harmonizada quando a paz surge de dentro para fora, quando o espírito se harmoniza com as leis espirituais, quando a intuição é ouvida pelo ser humano e ele atende aquilo que a intuição propõe na vida do indivíduo. Daí a mente ela entra num equilíbrio, se torna mais estável, equilibrada e deixa de ser tão contraditória. E nesse estado mental estabilizado, que é resultante de um estado espiritual interior estabilizado, a vida se torna perene. E os problemas perdem aquela dimensão megalomaníaca que tem na vida da maior parte das pessoas. Os seres humanos são megalomaníacos com seus problemas, tornaram-se megalomaníacos com seus problemas. Os problemas foram assumindo dimensões gigantescas, porque sem paz interior, a vida se tornou apenas um remoer acerca dos problemas, remoer sobre os problemas. É como explicou Abdrushim na dissertação Cismadores, na obra Na Luz da Verdade. As pessoas ficam cismando, ficam pensando apenas de forma mecânica acerca dos problemas, das preocupações,
ficam medindo tudo mentalmente apenas. Apenas a mente atua como uma forma de codificação da realidade, como uma tentativa de entender os eventos da vida. Sendo que a mente não entende nada, a compreensão vem do espírito. A compreensão é algo espiritual. A mente é apenas um instrumento aqui na matéria grosseira mais densa, do qual o espírito precisa se utilizar para possuir uma forma de verbalização da sua vontade. A vontade, ela parte do espírito, toca o ser humano aqui no plexo solar, chega depois ao cerebelo e ao cérebro frontal, onde esse caminho é percorrido corretamente de dentro para fora, de maneira hierarquizada, porque precisa existir uma hierarquia, o espírito precisa estar acima da mente, onde esse caminho hierárquico é percorrido de dentro para fora, a mente se torna um instrumento equilibrado. E os problemas não têm mais a mesma dimensão do que no caso daquelas pessoas que estão apenas no cabeção. Aquele que está apenas na mente, no raciocínio, aumenta desnecessariamente e exageradamente o tamanho dos problemas. Eles se tornam catastróficos, se tornam megalomaníacos. E nesta megalomania mental, onde se pensa de forma tão exagerada, mas não se pensa nada verdadeiro, tudo se torna contraditório. E os problemas são contradições. Os problemas são somas de contradições que vão sendo somatizadas, vão sendo juntadas, vão sendo agregadas, vão sendo aglutinadas. E nesta soma de contradições, o ser humano se perde e a sua vida se torna um grande problema. Por fim, só existem problemas na vida daquele que está apenas na mente. Só existem problemas. Desculpem de novo. Enquanto que uma pessoa espiritualizada, que se conhece, que reconhece a sua intuição, tem bem menos problemas. Bem menos, por quê? Porque os problemas não vêm do espírito. O espírito não é problemático, o espírito não é contraditório. O espírito é pronto, como disse Cristo há 2000 anos. Mas a carne, a mente, é fraca. E nesta fraqueza mental, a mente se deixa influenciar por inúmeras coisas externas, coisas contraditórias, desejos, apegos, as aparências, as inutilidades. Com isso, a mente vai se sobrecarregando com pensamentos desnecessários. E uma mente sobrecarregada se torna problemática. Uma mente sobrecarregada se torna um problema na vida do ser humano. E essa mente sobrecarregada, pesada, não deixa mais o espírito se manifestar. Então o problema está nisso, no exagero de mente e na ausência de espírito. Quando o espírito está ausente, sem se manifestar, a mente assume o controle de tudo e daí o problema está feito. Daí o problema está feito. E os problemas, eles roubam a paz de espírito. Tem, assim, problemas, por mais que sejamos espiritualizados, vamos ter alguns problemas no convívio diário, na vida familiar, na vida profissional, mas não projetemos tamanha magnitude a esses problemas, não os aumentemos, deixemos os problemas inevitáveis, porque há problemas que surgem na vida e que não podemos evitar nessa sociedade caótica, mas deixemos esses problemas no seu tamanho devido, não aumentemos esses problemas através de uma mente que pensa demais, que cai numa contradição e não consegue mais sair dessa confusão mental. Então essa é a diferença entre deixar-se arrastar e engolir pelos problemas e manter um controle sobre os problemas. Administrar os problemas com o espírito, buscando harmonizar-se com as leis espirituais sem apegar-se aos problemas sociais
de forma cega e exagerada. Aqueles que são engolidos pelos problemas se apegam a eles, se apegam a um convívio social exagerado e desnecessário. Pessoas apegadas atraem problemas para si, enquanto que pessoas desapegadas se libertam dos problemas. Não de todos, mas de uma parcela significativa. Por fim, restam os problemas normais, digamos assim. Que o ser humano não transforme os problemas normais em problemas anormais e megalomaníacos. Que o ser humano não aumente as problemáticas inevitáveis da vida numa sociedade problemática, desequilibrada, onde nos chocamos com os outros, por mais que tentemos nos desviar. Então problemas vão surgir inevitavelmente. Fazer o quê? Mas não deixe os problemas roubar a sua paz de espírito. E para que eles não roubem a paz de espírito, não os aumente, não os superestimule, não estimule os problemas da sua vida. Mantenha uma certa distância. Se você mantiver uma certa distância, os problemas eles vão secar com o passar do tempo. Como uma planta que não é mais regada. Então, não regue os problemas. Há pessoas que regam os problemas, há pessoas que atraem os problemas e que se sentem bem com tantos problemas, por mais que sofram. Sendo que isso é negativo. Deixemos a nossa vida, ou na nossa vida, apenas aqueles problemas que são inevitáveis, que são naturais nessa sociedade complicada em que vivemos. Não atraia, além disso, problemas que são catastróficos, que são verdadeiros cataclismas problemáticos. Falta justamente para as pessoas essa paz interior, esse equilíbrio, essa harmonização espiritual. Quem está harmonizado espiritualmente flui, e nessa fluidez natural, os problemas são apenas aquilo que são, sem nenhuma escala de aumento que o ser humano vai projetando com a sua mente, tornando tudo pior, porque a mente torna tudo pior, enquanto que o espírito dosa tudo corretamente, e assim tudo permanece no tamanho natural como deve ser, sem exageros e sem falsas projeções que apenas aumentam e tornam os problemas piores do que são, soterrando e sufocando o indivíduo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!